O crescimento da atividade econômica cria cada vez mais oportunidades ou intenções de pessoas querendo ser empresários e empreendedores. Mas muitas dessas empresas não navegam além, por exemplo, dos 2 anos de atividade. Para conversar sobre negócios, planos de risco, análise de mercado de oportunidades, está conosco no estúdio da TV Câmara o economista Adriano Fabri, que fez MBA pela FAP em Administração de Empresas e é consultor nesta área. Adriano, obrigado por sua presença aqui. Começar pelos dados, né? A gente estava falando aqui antes de gravar, se a gente fizesse essa entrevista há mais ou menos 5 anos, tinha aquele dado que era quase genérico de que a cada 10 empresas, 7 não conseguiam sobreviver, das pequenas e médias pelo menos, a partir do primeiro ano. Esse dado melhorou um pouco. Por que ele melhorou inicialmente e por que a gente ainda tem muito gargalo nesse setor? Eu que agradeço aí o convite, né, e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante aí que acaba afetando até o dia a dia das pessoas, porque cada empresa que se abre é um emprego gerado e quando se fecha você tem empregos também que deixam de existir e uma diminuição da renda, né? Então acaba sendo até uma questão que afeta todas as pessoas de uma forma direta ou indireta. E em relação a esse ponto, por que essa mortalidade diminuiu, isso com certeza está ligado a uma maior consciência dos empreendedores, também ao maior nível de escolaridade que as pessoas vêm adquirindo, ao próprio trabalho que o Sebrae vem fazendo ao longo desses anos, capacitando, educando e também oferecendo uma consultoria básica inicial para os negócios. E esse conjunto, né, Sebrae, outras instituições importantes que nós temos no país também, capacitando e principalmente conscientizando o empreendedor da importância da gestão do negócio, do planejamento, acabou, somado também com a participação das universidades, né, que hoje é muito maior, acabou melhorando bastante essa mortalidade. Nós temos um cenário melhor, você estava até com um dado recentíssimo do Sebrae na mão aqui, ainda desse ano, do primeiro semestre de 2013, que nós estamos lá mais ou menos em 2/3, né? 76 empresas no universo de 100 conseguem ir além dos 2 anos. Isso para o nosso referencial é de melhora, claro, no universo mais recente, mas em relação ao mercado internacional ainda é uma taxa muito alta de mortalidade? Muito alta e é muito sonho frustrado, né? E muitos empreendedores, quando fecham o negócio, a maioria sai numa condição pior do que entrou, ou seja, ele acabou utilizando uma poupança, que é a maior fonte de investimento, ou seja, poucas pessoas recorrem a bancos e conseguem até recorrer a bancos para buscar dinheiro para começar o negócio. Então ele acaba recorrendo a uma poupança familiar. E normalmente quando se fecha o negócio, se sai de uma situação pior do que quando ele entrou no negócio. Então você tem aí quase que 1/4, né, das empresas que se fecham em 2 anos, ainda é uma estatística muito alta e que acaba colocando o Brasil numa condição de um dos países mais empreendedores do mundo, no entanto, com uma taxa de mortalidade que ainda é inconcebível, ou seja, isso ainda precisa diminuir bastante. Nós estamos falando que universo de empreendedores ou empresários aí, que motivações levam essas pessoas a abrirem negócios hoje? Então, esse é um dos problemas, essa é uma das origens, né, do problema. Por quê? Porque o empreendedor, muitas vezes ele se torna empreendedor porque ele herdou o empreendimento da família. Quando ele tem o perfil empreendedor e a vontade de desenvolver esse perfil, ótimo. Quando ele não tem, a melhor alternativa seria passar esse negócio para frente. Ele fica segurando a CNPJ lá, da tradição da família. Exato. E o negócio acaba sucumbindo por falta de perfil empreendedor. E até por falta de perfil gerencial, de gerenciamento, porque ele herdou, mas ele pode não ser um empreendedor nato. Uma outra origem é a aposentadoria precoce ou a aposentadoria que não dá condições da pessoa sobreviver e ela acaba se vendo forçada a abrir um novo empreendimento porque ela não consegue se colocar no mercado de trabalho rapidamente e ela pega uma reserva e abre um negócio. Tem uma outra origem que ela está pautada no técnico de uma empresa, que um mecânico, por exemplo, ele resolve abrir uma oficina mecânica, ou um vendedor de um determinado segmento, ele resolve abrir uma empresa. Essa origem ela já tem um lado positivo,
que é justamente o conhecimento de mercado, no caso do vendedor, e o conhecimento técnico, no caso do técnico de empresa, no caso do mecânico, por exemplo. Porém, normalmente esses profissionais não têm um perfil para gerenciar a empresa. Então, ele entende muito do mercado, porque ele era vendedor, ou ele entende muito da operação, porque ele era técnico, mas ele não tem o perfil gerencial. Opa, tenho muito serviço de instalação de ar-condicionado em veículos aqui, domino, pessoal, os clientes vêm muito me elogiar, eu vou abrir uma empresa ao invés de ficar como empregado aqui. E ele acaba se esquecendo que o sucesso de uma empresa, ela está pautada num tripé. E qual é esse tripé? Um é a competência técnica, que no caso do técnico do ar-condicionado ele teria, né? O outro é a capacidade administrativa. E o outro ter um perfil empreendedor, que é um perfil que todo empreendedor bem-sucedido possui, independente da região que ele esteja no país e até mesmo do mundo. Ou seja, o empreendedor japonês bem-sucedido, ele tem um perfil muito parecido com o empreendedor brasileiro bem-sucedido. Então, dá para tentar caracterizar um pouco esse perfil? Dá. Uma das características, e talvez a primeira delas, é planejar tudo que vai fazer. A outra é buscar informações a respeito do que vai fazer para deixar esse planejamento consistente. Porque a gente quer fazer, às vezes, o planejamento sentado, né, e até com pesquisas na internet, e sem sair a campo, e sem verificar, sem checar, sem ter o sentimento prático da atividade. Prezar pela qualidade em tudo que vai fazer é uma outra característica do empreendedor bem-sucedido. Persistência e comprometimento. Não desistir diante dos primeiros desafios, e comprometimento, que é você estar disposto a trabalhar aí 10, 12 horas por dia, pelo menos nos primeiros 5 anos de atividade, até o negócio aí começar a rodar de forma consistente. E as pessoas, muitas vezes, elas entendem que, sendo empreendedoras, elas vão ter a condição de trabalhar menos. É um triste engano. Uma outra característica do empreendedor bem-sucedido é buscar sempre ter autonomia em relação ao próprio mercado, ou seja, ter uma estratégia que ele não dependa de um cliente só, de um fornecedor só, e muitos empreendimentos acabam se pautando em cima desse tipo de condição, e ele acaba perdendo autonomia. Ele tem um negócio bem sucedido, mas que o sucesso não depende mais só dele. A gente já está falando nesse aspecto aí, até para quem se veja nessa situação do outro lado, sobretudo os jovens, né, de 25, 30, que tem mais o ímpeto na mão. A gente já está falando de plano de negócios nessa fase ou ainda não? Não, nós estamos falando ainda de características, ou seja, de um perfil que inclusive vai conduzi-lo a ter um plano de negócio. Porque se ele tiver esse perfil de planejar, o plano de negócio vai ser uma consequência, ou seja, uma ferramenta que ele vai utilizar para poder planejar o empreendimento, até mesmo aí antes do empreendimento começar a rodar. Porque muitos planos são feitos com o empreendimento ou parte dele já rodando. Então, ele alugou o ponto e aí ele nos procura para fazer um plano de negócio, ou procura o Sebrae para fazer um plano de negócio. Ele já comprou a máquina e vem para fazer um plano de negócio, ou seja, plano é antes, né? O próprio nome já diz, ou seja, são as estratégias para você atingir um objetivo. E muitos planos de negócio já começam de forma tardia. Não que não caiba, porque o planejamento ele cabe para qualquer tipo de, ou melhor, para qualquer estágio, né? Para uma empresa embrionária, mas para uma empresa nascente, para uma empresa já madura, ou seja, você pode fazer um planejamento em qualquer momento da empresa, mas... A dificuldade desses empreendedores novos também, de entrarem em negócios onde eles estão focados eventualmente só no boom do negócio. Olha, eu vou abrir uma empresa agora de MDF para fazer armários em casa planejados, porque embora tenha um número de empresas aqui em Bauru, tem tanta residência, está tão forte o mercado de construção civil que eu vou ganhar dinheiro. Como eu sei fazer disso, eu vou entrar nessa, olhar só a sazonalidade? Existe, e existe também essa oportunidade que ele percebe em função de outras pessoas serem bem-sucedidas nessa área de atuação. Então, bom, se o Nelson está ganhando dinheiro com essa atividade e o mercado está aquecido, eu vou entrar nessa também. Mas, de repente, ele não tem um perfil condizente a essa atividade. Até porque uma das condições para que seja de fato uma oportunidade percebida é você ter o perfil adequado.
Porque se eu não tenho o perfil adequado, se eu não tenho os recursos ou não tenho como canalizar esses recursos para a minha atividade, aquilo não é de fato uma oportunidade para mim. É para o Nelson, é para o outro cidadão, mas para mim, na minha mão, aquilo não vai ser de fato uma oportunidade. E quando a gente estava falando de origem, esse é um dos problemas. Porque ainda uma pequena parte só começa um negócio pautado na percepção de uma oportunidade. Ou seja, ele começa ou porque ele se viu obrigado, ou porque ele quer autonomia, ou porque ele pretende trabalhar menos. Então, ou seja, isso não é perceber uma oportunidade. Os motivadores dele que estão por trás não são aqueles que preencheriam a condição ideal. Não, até porque ele vai ter depois que desenvolver o potencial do negócio durante, e às vezes não dá tempo, ele não tem recursos suficientes para isso, e acaba quebrando, entrando nessa estatística aí vamos colocar a nível nacional, 22%, ou melhor, 24%, e na região sudeste, 24%, ou seja, quase um quarto. Né? E ainda tem muito, você falou do chão de fábrica, do operador, enfim, aquele que está no serviço, no dia a dia, de falar, puta, eu vou deixar de ser empregado, eu quero ser patrão. Basicamente como esse elemento fundamental? Ainda tem. De mudar só a relação dele com o trabalho? Tem esse fator motivador, e isso, quando ele tem uma visão de toda a operação, pode dar certo, pode ser positivo. Agora, quando ele está pautado somente numa parte da operação, ou seja, naquilo que ele domina, e até mesmo a gente vê muitos empreendedores que saíram do chão de fábrica, são bem-sucedidos, têm uma empresa de sucesso, mas ainda a gestão é precária. Você vê até médias e grandes empresas que tiveram essa origem e que pecam na gestão empresarial. E isso é um dos fatores que impede que ele tenha ainda um maior crescimento ou que coloca tudo que ele construiu em risco. Deixa eu pegar uma outra ponta apenas como raciocínio aqui. A gente enfrenta, por exemplo, em Bauru nos últimos anos, a entrada de muitos empreendimentos na área de atacadista. E é muito comum eu ouvir na redação do jornal, quando está conversando com empreendedores ou gentes em eventos de vários segmentos, fala, olha, Bauru está crescendo muito, porque um cara desse porte não vai colocar uma empresa desse gênero aqui sem ter analisado o mercado. Eles pressupõem já, de forma leiga, de que esses grupos analisaram a capacidade de consumo, enfim, market share, uma série de elementos para botar investimento aqui. E de forma leiga, miram nessas questões para abrir o seu próprio negócio. É um erro isso ou não? Tem sentido? Olhar o que está no entorno das grandes empresas que estão se instalando, dentro ou não do segmento dele? É óbvio que isso é um sinal importante. Com certeza esses grandes grupos, antes de virem para Bauru, né, com suas unidades, fazem um planejamento, analisam o potencial de mercado. Não dá para a gente imaginar que não seja feito. Sim. Eles deram chute no escuro aqui. Não dá para imaginar porque são investimentos grandes de empresas já estruturadas, que têm um foco em gestão mais forte. No entanto, a minha visão pessoal não pode estar pautada nisso. Ela tem que estar pautada, primeiro, se eu vou ter condições, se eu tenho esse tripé, que é esse perfil empreendedor, e o perfil empreendedor pode ser desenvolvido, se eu tenho capacidade de gerenciar, e se eu vou ter depois competência técnica para executar. Segundo, que essa percepção ela pode ser válida na visão macro, ou seja, ela pode ser válida, por exemplo, para o atacado, mas não significa que aquela unidade de negócio menor, ou seja, aquilo que ele está focando, vai ser bem sucedido porque tem mercado para o macro, ou seja, para o atacadista que tenha, para o varejo também que ele está percebendo oportunidade. Então, isso tem que ser analisado com muito cuidado. Não é um sinal claro, não é uma evidência clara de que tudo que eu vá montar na cidade vai funcionar. Vai dar certo porque a cidade está em ascensão, ou seja, está no momento próspero e está mesmo. Não significa que eu não tenha que ter todos os cuidados que nós estamos discutindo aqui. Agora, está falando de perfil de empreendedor. É formado, pode ser formado esse perfil? Ou é uma análise de identificação com todos esses elementos de estudo que você faz no dia a dia? É possível fabricar, no bom sentido, um empreendedor? É possível. Até um tempo atrás,
acreditava-se que não era possível, ou seja, ou você nasce empreendedor ou você está fadado a ser funcionário, a ser um colaborador, não tem a chance de empreender. Não, hoje já se concebe que é possível desenvolver o perfil empreendedor, sim. E a gente tem até algumas constatações para isso. Uma delas é um estudo que uma psicóloga chamada Marina Femin ela fez e ela percebeu que entre os empreendedores bem-sucedidos existe um perfil que é próprio, como a gente já citou, e mais do que isso, ela percebeu que esses empreendedores bem-sucedidos, eles já fracassaram algumas vezes antes de desenvolver esse perfil. Então, se eu mudo o comportamento a partir do momento que eu tenho uma experiência negativa, eu também posso mudar o comportamento através de práticas de mercado, através de escolas de empreendedorismo. Então, hoje, existem seminários de desenvolvimento empreendedor e que as pessoas realmente têm uma transformação em termos de comportamento após esses seminários. E tanto é que a disciplina empreendedorismo, que se a gente for falar há 20, 30 anos, não se ouvia falar, né, nesse termo até empreendedorismo, hoje ela está presente na maior parte dos cursos universitários, principalmente nos relacionados à área de gestão, é praticamente uma disciplina obrigatória. Então, o empreendedorismo hoje, ele se tornou uma disciplina do curso de administração, de economia, de contábeis, e de muitos outros cursos, né? Tem até a universidade que coloca o slogan relacionado a empreendedorismo. Nós fizemos uma entrevista aqui de uma psicóloga cognitiva, né, que é uma área, enfim, da psicologia, onde ela tem uma palestra específica para análise de comportamento do patrão, do empresário, daquele detentor do negócio, em relação ao seu ambiente de trabalho e identificando, à medida que vai fazendo uma terapia mesmo em relação a isso, quais são os elementos negativos ou prejudiciais que derrocam ou não o universo do seu serviço no dia a dia, do seu sucesso ou insucesso, né? Sem dúvida. Agora, existe um caminho para você poder desenvolver o perfil empreendedor. O primeiro passo é você conhecer quais são as características empreendedoras, ou seja, o que é esse perfil. O segundo momento, o segundo passo é você estar motivado para poder mudar comportamento. Porque não adianta que eu deseje que você mude o comportamento se você não estiver disposto. E o terceiro passo é praticar. Só que existe a prática na escola, né, e existe a prática no mundo dos negócios. Então é ideal que se pratique na escola, que lá você não perde dinheiro. Lá você não perde a sua poupança. Que peso tem aquilo que a gente via muito no passado, o chamado erro da empresa familiar nessa questão aí? A gente está falando aqui de empresas que têm sucessos ou não insucessos, tem a questão do perfil, mas simplesmente pela questão da hereditariedade, uma questão de uma carga emocional ainda de transferência de uma mesma marca de um negócio dentro da própria família. Olha, a empresa familiar ainda ela domina a maior parte das organizações no mundo. Então, se a gente for ver dos grandes empreendimentos bem-sucedidos, a maior parte, e mais de 70%, são de empresas familiares. Então, o problema não está na origem e não está na família. Não é consanguíneo. Não, o problema está na falta de profissionalização. Por isso que muitas empresas familiares têm problemas na troca de geração. Por quê? Porque quando você passa de uma geração para outra, existe às vezes um aprendizado que não é transferido. Por exemplo, a cultura da empresa, que o fundador tem total domínio, às vezes a segunda geração não tem. Todo o sofrimento que ele teve para construir o patrimônio, a segunda geração não tem. E a terceira, às vezes, menos ainda. Até porque a segunda assistiu o sofrimento da primeira para poder construir o patrimônio, todo aquele comprometimento. E a terceira não chegou nem a assistir, né? Ou seja, acabou recebendo. Então, o problema está nisso, nessa transferência e nessa preparação que não há. Então, a empresa familiar, quando ela assume uma gestão profissional, não há nenhum problema que ela continue, que a gestão continue na mão da família. Até porque a gente confunde profissionalização com colocar um terceiro na administração. E não significa isso. Significa você ter
alguém da família, até mesmo preparado para fazer uma gestão profissional. Entendi. Já que é possível formar esses empreendedores, de acordo com essas caracterizações, quando a gente está com um negócio mesmo, quero abrir um negócio, ainda vale aquela velha regra de que é bom sentar com um bom programa de consultoria, analisar quanto que vou ter que ter capital de giro, como é que esse mercado funciona, qual a média de faturamento, que produto eu estou vendendo, ver se eu tenho que vou ter liquidez rápida, se eu vou colocar um financiamento, se eu vou, a minha margem de lucro prevista, não, cara, vou abrir uma academia, a média de R$70, vou deitar e rolar se tiver 400 alunos. Vale esse exercício? Vale, e esse exercício, cada vez mais ele se torna importante. Por quê? Nós temos uma concorrência hoje muito maior do que nós tínhamos há 30 anos. Se a gente for até perceber na cidade de Bauru e na região, vamos pensar em papelarias, padarias, farmácias, né? Nós tínhamos há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, uma meia dúzia dessas lojas na mão de pessoas da própria cidade, numa região mais central da cidade. Hoje você tem 1, 2, 3, 4 por bairro, né? Então a concorrência aumentou muito e a concorrência ela não atingiu só os pequenos negócios. Se a gente for pensar, por exemplo, no mercado de cervejaria, quantas marcas nós tínhamos de cerveja no mercado nacional há 30 anos e quantas nós temos hoje? Sim. Né? Deve passar tranquilamente de 200 marcas. Mercado automobilístico, nós tínhamos 4 marcas. Sim. Hoje, possivelmente passa de 40 marcas disputando o mercado nacional. Então, a concorrência se generalizou. E com essa concorrência em alta, o que acontece? As margens diminuem. Ou seja, você não tem mais a condição de colocar uma margem grande. Por quê? Porque na década de 70, por exemplo, a oferta era menor do que a demanda. Então, qualquer coisa que a gente fizesse, a qualquer custo, vendia. Bastava você ter ousadia e empreender. Hoje não, se inverteu. Você tem uma oferta maior do que a demanda. Por conta disso, se você não tiver um bom planejamento, ou seja, esse exercício de sentar para colocar as coisas no papel, antes e fazer conta antes, você possivelmente vai comprometer o seu resultado futuro. Elementos como o modismo, por exemplo, ou a oportunidade da hora ainda são gatilhos de negócios que podem eventualmente não dar certo? Infelizmente, Nelson, são. E entra naquela origem, né, em um dos fatores motivadores, ou seja, em uma das origens que é perigosa. Por quê? Porque primeiro que ele não está pautado em algo que é duradouro e sustentável. E segundo que ele não está pautado numa percepção pessoal, e sim em imitar o que o mercado está fazendo. Agora, voltando a essa questão do planejamento, e o planejamento ajuda a pessoa a perceber isso, em 1997, a Universidade de Harvard, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo, de administração do mundo, fez uma pesquisa e identificou que o sujeito que começa o empreendimento com plano de negócios, ele tem 60% a mais de chance de sucesso. Então, se isso era válido em 1997, hoje essa pesquisa está ainda mais atual, ainda mais válida. E quando eu falo em planejar, eu estou pensando em olhar a empresa sobre 3 óticas, quando eu falo em plano de negócio. Primeira ótica é de mercado, é uma análise mercadológica. Ou seja, qual é o meu cliente, qual o potencial desse cliente, qual o tamanho desse mercado, qual a concorrência que eu tenho, o que isso representa de potencial de mercado para o meu negócio. Eu já fiz um estudo, fizemos um plano de negócio com um futuro empreendedor, pretendia montar uma loja na cidade de Botucatu, e naquele momento, naquele tipo de negócio que ele pretendia abrir em Botucatu, por exemplo, ele ia ter uma receita média de R$12 mil por loja. Por quê? A concorrência já era muito grande, ou seja, para ele entrar naquele mercado, outros negócios teriam que morrer ao longo dos anos, porque senão ele também não sobreviveria. Então, não que isso seja determinante, porque ele pode entrar com diferencial e pode ter sucesso mesmo no mercado de alta concorrência, mas já é um sinal de alerta. Tem que saber a regra do jogo. Tem que saber a regra do jogo. Então, análise mercadológica um dos pontos importantes do plano de negócio, análise operacional e análise econômica e financeira.
Então, são 3 exercícios importantes: analisar o mercado, analisar a operação e analisar a viabilidade econômica e financeira. Quanto que eu vou precisar de investimento, quanto que eu vou precisar de capital de giro nos primeiros meses do negócio, qual é o retorno que esse investimento vai me dar, eu vou ter condições de oferecer o produto a um determinado custo, que o mercado pague por isso. Porque eu posso fazer em casa a melhor pizza e aí as pessoas elogiam e eu me vejo na condição de montar uma pizzaria. Mas será que vai ter custo e vai ter preço? Será que produzir isso em série, né, para atender um salão inteiro lotado é a mesma coisa do que fazer uma pizza para os amigos? Mas além disso, você ainda conhece todo mundo. E todo lugar que você vai, você é conhecido. Todo mundo vai comprar sua pizza para ser conhecido. Será? Você colocou um ingrediente de fatores emocionais que a gente no dia a dia não pensa. Como, por exemplo, eu estou cansado de ser empregado, eu quero ser patrão e eu vou entrar nessa. E de um outro lado, para já inserir mais um elemento, se a gente pegar, por exemplo, a construção civil, onde o próprio boom do mercado acabou gerando a necessidade, aí foi uma realidade, né, de formar, por exemplo, chefes de obras. E por causa da escassez da mão de obra, na outra ponta você tem uma dificuldade enorme. Quem fez uma reforma ou precisou mexer na sua casa sabe do que a gente está falando, principalmente aqui em Bauru, na nossa região. É muito difícil encontrar o pedreiro. E aí muita gente não habilitada acabou entrando nessa, mercado. Precisa trabalhar. Como que fica esse tipo de realidade? Se você vai fazer um negócio nessa área, de não também se deixar levar por esses fatores, isso, falando dos ingredientes emocionais, eles também têm que ser levados em conta. Sem dúvida. Até porque um dos fatores, né, de produção, um dos fatores de qualquer negócio é a mão de obra. Você tem 3 fatores clássicos, né? Capital, matéria-prima e mão de obra. O capital tem o mesmo custo, em média, para a maior parte das pessoas, dentro do mesmo porte, pelo menos, né? Se eu tenho o mesmo porte de investimento, eu consigo captar recursos no mesmo custo que você. É óbvio que se um grande investidor consegue captar recurso num custo mais baixo. A matéria-prima eu posso comprar a mesma que você. Ou seja, está disponível para mim, está disponível para você. Okay. O que vai diferenciar o empreendimento hoje em dia, então, é o fator mão de obra. Porque dela vai nascer a capacidade técnica, né, de você executar. E aí, se você tem, num empreendimento, uma dificuldade com mão de obra, é para você pensar bem como que você vai reverter essa situação. Se é contratando alguém que já vem formado e pagando um preço mais alto para poder tirar ele de outra empresa. Isso vai ter que entrar no teu custo e você tem que ver se viabiliza o teu negócio, mesmo você com essa estratégia, ou é formando, o que você vai ter que fazer um trabalho antes de colocar o negócio para rodar. Então, é um dificultador. Por exemplo, no mercado de construção civil, é um mercado que eu pensaria 2 vezes, pessoalmente falando, por conta desse dificultador de mão de obra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de políticas de RH dentro dessa empresa. Montei o negócio, fui lá no Adriano, fiz um plano, analisei a capacidade de empreendedorismo, fui preencher as lacunas daquilo que eu não consegui desenvolver, tocou um negócio no mercado. Mas há muita empresa ainda que você visivelmente na hora do atendimento, não estamos falando muito de serviços, por exemplo, aqui em Bauru, ou parece que não enxergaram ou não se preocuparam com a questão de não ser o mero recrutamento, de olhar a qualificação, mas também da formação do perfil desse trabalhador no contato do dia a dia e aí dos diversos setores. A gente vê os clientes, a gente também é consumidor no dia a dia, né? Você ficar irritado com situações que prejudicam o negócio. Um dos fatores é conjuntural, né? Como a gente já discutiu, o mercado de serviços em Bauru ele é muito forte. Então, esse setor é muito desenvolvido. Por conta disso, ele aloca muita mão de obra e acaba faltando mão de obra qualificada. Se a gente for pensar em bares e restaurantes, nós vamos ter esse problema. Se a gente for pensar em supermercado, nós vamos ter esse problema. Construção civil, que a gente já citou. Então, tudo que está relacionado a serviços em Bauru, o mercado é muito forte. Então,
tem um problema realmente de falta de mão de obra qualificada. E o outro problema é desatenção. Uma grande parte dos empreendedores ignoram todo esse processo. E a falha começa na falta de definir um perfil ideal para o colaborador que ele vai ter na empresa. Então não há uma definição, esse perfil não está no papel para saber que para cada cargo ele tem que contratar um profissional com determinado perfil. E quando eu contrato um profissional fora de perfil, fica muito mais difícil de eu conseguir capacitá-lo. Porque eu consigo transformar qualquer cachorro num cão de guarda, nem que seja para o alerta. Mas transformar um carneiro num cão de guarda já é mais difícil. Então, se eu contrato fora de perfil, a capacitação ela fica comprometida. Então não tem a definição do perfil. Não tem uma forma de recrutamento, na maior parte dos casos, feita por profissionais. Esse recrutamento ele é feito de forma muito amadora. Ou seja, contrata por indicação, contrata o amigo, emprega a pessoa da família que está precisando. Eu ouvi isso essa semana ainda. Sim, é muito comum. Uma empreendedora dizendo, olha, eu fiz todo um processo de seleção profissional e aí, quando estava pronto, eu já estava para escolher entre os 3 candidatos, o meu pai disse que eu teria que dar uma chance para minha prima. Então, esse tipo de situação é inconcebível, mas ainda acontece com muita frequência. Então, o recrutamento e seleção não é feito de forma profissional. Então, perfil, recrutamento e seleção, essa pessoa não tem uma inserção na empresa, ela acaba não conhecendo a empresa como um todo. Então, ela está lá colocando, ela está servindo a bebida, mas ela não entende a importância que isso tem dentro do contexto do negócio. Falta treinamento, capacitação. Até porque hoje a capacitação e o treinamento acaba sendo o único caminho possível. Se está faltando mão de obra no mercado, você não vai conseguir a mão de obra. Você vai ter que capacitar o que você tem, para deixá-la num nível melhor. E já estamos pensando na fase da empresa em andamento, aí, é bobagem imaginar que esse empresário novo, você falou da dedicação do tempo, né? Esse é um elemento, por exemplo, que eu particularmente não conhecia, de que entram nesse ramo ou entram para a questão do empreendedorismo achando que vão trabalhar menos um determinado tempo, e aí você tem um universo aí você falou 5 anos, de se imaginar que, olha, não, você vai ao contrário, você tem que saber que você vai ter que dedicar muito mais tempo. Nelson, eu fui consultor de Sebrae por 3 anos, por isso até que eu cito bastante o Sebrae. Sim. E conheci essa realidade bem de perto, e eu fiz muita palestra para abertura de empresas. Então, colocava na sala de aula 10, 12, 15, 20 empresários com pretensão de abrir um negócio. E uma das motivações que eu mais ouvia nessas palestras era que eu estou cansado, eu quero trabalhar menos. Então, por que você vai abrir empresa? Eu quero Exato. Porque eu não aguento mais o meu chefe, ou seja, eu quero autonomia. Então, são 2 tristes enganos, né? Primeiro porque ele não vai ter chefe, mas ele vai ter muito mais responsabilidade, né? E ele não vai ter autonomia, porque ele vai ter o governo como sócio, né? Ele tem um grande sócio, ele vai ter os próprios trabalhadores, que ele tem que respeitar numa relação praticamente de sócio. Quando ele não ainda tem o próprio sócio, né? Que ele tem que respeitar numa condição de muito mais clareza e muito mais responsabilidade, até numa relação, às vezes, do que subordinado e chefe. Sim. Então, ele tem responsabilidade previdenciária sobre esses colaboradores, ele tem o risco do negócio em si, ou seja, é um triste engano de que ele não vai ter mais chefe, né? Ele vai ter muitos chefes. É determinante, Adriano, como outro elemento, ele acompanhar todos os processos da empresa, do financeiro ao administrativo. Você falou do cara que atende o salão, no caso da empresa de serviço, a guarda da matéria-prima lá no fundo, o preparo da pizza, no caso... Determinante. Quando é pequeno, ele mesmo tem que pessoalmente fazer tudo isso. Sim. Até por conta dessa necessidade que ele tem que ser empreendedor, ele tem que ter um perfil diferenciado, porque senão ele não aguenta todas essas pressões, né? E na pequena empresa, a gente brinca que a pessoa tem que bater o escanteio e correr para cabecear e ainda tem que fazer o gol, né? Não é só bater o escanteio e cabecear, tem que fazer o gol, porque se ele não fizer, não tem outra pessoa que faça. Na empresa já de maior porte, ou seja, quando a empresa começa a crescer, ele tem que delegar, mas sempre na condição de delegar, mas não delargar, né? Não significa que ele vai estar ausente desses processos, ele tem que estar acompanhando tudo e muito de perto. Essa é uma das características, inclusive, do empreendedor bem-sucedido. E voltando a essa questão que você me perguntou das horas trabalhadas, eu não conheço
empresa bem-sucedida, empreendedor bem-sucedido que não tenha trabalhado 10, 12 horas por dia pelo menos nos primeiros 5 anos de atividades, para colocar o negócio para rodar de forma sustentável. E até a gente vê 2 concorrentes na mesma cidade, no mesmo segmento, uma empresa saudável, lucrativa, próspera, e a outra empresa com dívidas 10 vezes o valor do faturamento, numa situação de insolvência, ou seja, a mão de obra é a mesma, a matéria-prima é a mesma, o negócio é o mesmo. Aí você vai ver, esse cara aqui não está mais comprometido com o negócio e esse aqui trabalha 12 horas por dia. Então, assim, a gente está cansado de conhecer esse tipo de realidade. Então, quando a gente fala em comprometimento como atitude empreendedora, você estar disposto a trabalhar 10, 12 horas por dia e até mesmo, não necessariamente que você tenha que ter para o resto da vida essa jornada de trabalho, mas que quando for necessário, que você esteja disposto a ter um sacrifício, até mesmo pessoal, para poder superar uma adversidade. Nessa área de empresa bem formada, empreendedor desenvolvido, perfil, análise de mercado, foi numa empresa de RH, olhou o perfil, montou seus colaboradores, está acompanhando 12 horas por dia. Ou seja, já está fazendo todas as lições. Os seus bons andamentos do negócio. Aí tem outros ingredientes e tem um que você também, dentro da sua empresa e dos consultores, trata, a questão do tratamento da marca, a questão do cuidado desde o logo, né, enfim, do projeto visual, até como eu vou lidar com esse negócio para que ele seja conhecido ou se consolide no mercado. Esse é um dos pontos que apareceu muito até em pesquisa quando você analisa por que a empresa fechou. É descuido com o marketing da empresa e a marca está dentro do marketing, né? A gente pensa em marketing muitas vezes como propaganda. Na verdade, o marketing é muito mais amplo que isso, né? O marketing está relacionado ao próprio produto, a preço, a localização, a forma que você vai promover o produto, ou seja, a propaganda é um dos pontos, e a marca é uma dessas condições. E há um descuido em relação a esse fator que também acaba penalizando, né? Agora, o que ajuda a construir uma boa marca é o bom atendimento. Hoje não tem nada mais sustentável e nada mais forte do que você ter um bom atendimento. Isso vai promovendo de forma mais lenta, mas vai promovendo a empresa de maneira sustentável. É óbvio que na condição de você ter uma divulgação e um trabalho em cima dessa marca, ajuda e ajuda muito. Agora, o que a gente percebe muito, que às vezes o empresário ele quer trabalhar a marca, mas ele não tem um plano de negócios antes, ou seja, ele não tem a base, ele não tem a estratégia. Então, a gente se depara muito, a gente trabalha com consultoria na área financeira e o empresário nos questiona, quanto que eu posso gastar em propaganda? E aí você pergunta para ele, mas qual a mensagem que você quer levar? Você tem um planejamento já estratégico no papel? Você tem as estratégias? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Qual que é o teu público-alvo? Já está bem definido? Então você tem questões estruturais e básicas para serem discutidos antes de você fazer qualquer trabalho em cima da tua marca, né? Embora não seja objeto direto da relação aqui, eu vou me permitir, até por ser dentro da área da minha formação, então a palavra salta aos olhos. O que você aborda, ou que elementos você aborda como curiosidade aqui inicial, daria uma palestra separada, né? Uma entrevista separada, quando você trata em palestra sobre comunicação sem conflitos? A comunicação sem conflitos, ela depende, primeiro, de você entender de comunicação em si, né, de você entender que comunicação, você tem a mensagem, tem o canal, tem o emissor, tem o receptor, entender isso na base, e depois você trabalhar isso de forma interna na tua equipe, para que você tenha conflitos trabalhados de maneira positiva. Até a gente brinca no tema desse curso Comunicação Sem Conflitos, quando a gente começa a trabalhar esse assunto, a gente diz, bom, primeiro que vocês foram enganados, porque comunicação sem conflitos não existe.
sempre vai haver conflitos. A questão é o empresário conseguir transformar esse conflito em positivo para a empresa. Ou seja, mesmo eu tendo conflito com o Nelson, conflitos de ideias, às vezes até mesmo de alguns valores de pensamento, a gente pode trabalhar num único objetivo. Então, isso é o que os grandes técnicos de futebol conseguem com os seus grupos, né? Não é não ter conflito, consegue trabalhar o conflito de maneira que, mesmo tendo conflito, a pessoa trabalhe com um único objetivo. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Fazer com que a equipe trabalhe de forma coletiva, né? E não como um bando de pessoas, cada uma defendendo os seus interesses. Agora, aí começa na contratação. Eu tenho que ter sonho compartilhado. Se eu contrato um consultor para trabalhar comigo, ou se eu contrato um funcionário para trabalhar numa empresa que eu presto consultoria, e se esse profissional não compartilha do sonho do empresário, não dá para você alinhar objetivo, não dá para trabalhar de forma coletiva. Agora, em relação a como que eu consigo fazer com que o conflito se torne positivo além desse objetivo comum, é a assertividade. Então a gente trabalha muito a questão da assertividade, ou seja, é você conseguir ter uma posição firme, uma posição clara, né, defendendo os seus interesses sem invadir a área da outra pessoa, ou seja, sem invadir o direito da outra pessoa. Então, eu posso ser muito firme com você, posso ser claro, sem ser grosseiro. Então, a gente trabalha muito esse tipo de comportamento nessa questão da comunicação sem conflito. Trabalhar a assertividade das pessoas. Legal. Adriano, a gente agradece por você ter vindo aqui conosco. A gente explora dentro da questão da missão pública esses profissionais que conseguem agregar esse tipo de informação para poder colaborar na discussão dos processos públicos, nesse caso negócios, né, e abrir o empreendedorismo para que ele não seja só um efeito sinergia no mercado, que ele possa render ou orientar boas informações. Ok, eu que agradeço a oportunidade, né? E como eu disse no começo, é um tema que eu querendo ou não, eu gostando ou não, acaba afetando a realidade de todas as pessoas, né? Porque se os negócios são bem-sucedidos na minha região, eu tenho mais emprego, tenho mais renda, tenho uma cidade mais próspera em todas as áreas, né? Se os negócios são mal-sucedidos, as vagas acabam diminuindo e toda essa cadeia em torno acaba sendo comprometida. Então, eu agradeço muito aí a oportunidade de poder conversar sobre esses assuntos que, no fundo, acabam tendo até um ponto de vista social. Claro. Muito obrigado. Você vai abrir uma empresa, fazer um negócio, antes de assinar o cheque, procura um profissional. Pode ser um bom caminho já para você eliminar a margem de risco no seu negócio. Sucesso!